E comigo a Bíblia Sagrada, se você a tem, se você assim pode fazer. Eu quero meditar com você na palavra de Deus essa manhã. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 2, versículos de número 1, o versículo 2 e o versículo de número 11. Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 2, isso, versículo 1, versículo 2 e o versículo 11, nos diz a palavra do Senhor. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O versículo de número 11 declara: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ou em língua grega, cruzon, libanon e ismurnã. Eu quero meditar com você, querido, acerca da natividade. Esse período é um período em que em toda a cristandade se celebra, toda a cristandade em todo o mundo celebra anualmente o nascimento de Jesus, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Sar Shalom, Príncipe da paz. Deus, pela boca do profeta Isaías, 700 anos antes deste nascimento, ele nos fazia esta promessa. Na verdade, bem antes mesmo, lá no Gênesis, ele fazia essa promessa ao homem e à mulher, quando ele declarou que por inimizade entre a mulher e a serpente, entre a semente da mulher e a semente da serpente, que esta lhe pisaria a cabeça e seria picada no calcanhar pela serpente. O Senhor, ele também através da boca do profeta Miqueias, também cerca de 7 séculos antes da natividade, o profeta Miqueias, do capítulo 5, no versículo 2, declara: mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Eu quero refletir contigo, querido, acerca de algumas verdades do Natal, de algumas verdades acerca da natividade, tirando destas circunstâncias e destes fatos aquilo que não é verdadeiro e aquilo que não é real. Existe uma polêmica: não devemos ou não devemos celebrar o Natal, porque a época não é essa, porque o dia 25 de dezembro, no passado, em Roma, envolvia a celebração de uma festa pagã. Havia a celebração, aquela divindade, falsa divindade, que era adorada pelos soldados romanos, pelas legiões romanas, que adoravam a Mitra. E naquele período havia, por ocasião da festa, a troca de presentes, a troca de dádivas, de modo que, mais tarde, tempos depois, com a ascensão da igreja imperial, sob Constantino, aquela festa, assim como outras celebrações pagãs,
foram como que adaptadas à nova religião adotada pelo imperador, a saber, a religião cristã, que até então Roma era perseguidora do evangelho. Como prova disso, milhares morreram no Coliseu romano. Já na inauguração do Coliseu, milhares de cristãos foram jogados ali às feras. Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado, e não houve discípulo do Senhor Jesus Cristo que não houvesse sido vítima de perseguições. João em Pátimos é exilado, e ali o Senhor lhe dá a revelação que consubstancia o livro do Apocalipse. Porém, em meio a essa polêmica, se devemos ou não celebrar o Natal, eu fico com o que nos recomenda o apóstolo Paulo, que nos ensina a fazer a obra em tempo e fora de tempo. Porquanto, de fato, não podemos precisar exatamente o dia em que houve o nascimento de Jesus. Mas se não podemos exatamente estabelecer um dia, e que bom que não podemos estabelecer esse dia, talvez pessoas estivessem idolatrando o dia do Natal, talvez pessoas tivessem superstição com o verdadeiro dia do Natal, assim como outros têm com a sexta-feira 13, talvez por isso Deus, assim como escondeu o corpo de Moisés, também nos escondeu o exato dia do Natal. O mais relevante não é o dia em que ele nasceu, mas o fato de que ele nasceu. Porque Deus amou o mundo, porque Deus me amou e te amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, toda aquela que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo, para que eu e você, eu e a minha casa, você e a sua casa, fôssemos salvos por ele. Isso é relevante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas quero, querido, com você explorar um pouco essa temática e trazer com você alguns fatos. O primeiro fato que eu quero trazer para você é que nos dias em que Jesus nasceu, Herodes, chamado de Herodes o Grande, reinava em Israel, reinava naquela região. E Herodes, filho de Antípatro, que havia sido procurador romano, nomeado por Pompeu, um homem daquela região que havia se destacado nos últimos dias dos reis asmoneus, e chamando a atenção de Pompeu, aquele conquistador romano, grande general da história romana, foi por Pompeu colocado como procurador daquela região da Judéia, e ali governou, vindo a ser pai de Herodes. Embora Antípatro não fosse exatamente um judeu, mas eles eram da família ou da descendência de Esaú, eram edomita, de modo que Herodes também não era judeu, mas também era um edomita. E Herodes veio depois a destacar-se em serviços ao império como general, de modo que conquistou o lugar de rei cliente. Roma costumava, quando dominava uma região, ou colocava ali um procurador e também um rei cliente que servisse aos interesses do império. Havia uma aliança, um casamento de conveniência, e era exatamente o que acontecia em todo o Império Romano, de modo que Herodes, ele era um rei cliente do Império Romano. Ele pagava tributos ao imperador em Roma e tinha de Roma apoio no seu domínio sobre aquele território. Herodes o Grande, assim chamado, governava aquela região. Herodes é conhecido na história pelas grandes obras de arquitetura que veio a realizar no seu governo. Ali em Massada existe ainda hoje estruturas, ruínas arqueológicas, um grande e suntuoso palácio que Herodes havia escavado na própria rocha, grandes cisternas que ele chegou a estabelecer para suprir com aquele líquido a água, aquele seu palácio em meio ao deserto. Herodes é conhecido também na história
por haver feito a melhoria no segundo templo, que veio a ser chamado de o templo de Herodes. Ele embelezou o segundo templo, de tal maneira que um dia os discípulos, encantados com as obras que Herodes realizava no templo, admirados com aquela obra, chamaram a atenção de Jesus para toda aquela beleza, para todo aquele mármore que envolvia o templo. E Herodes assim fazia para ter apoio do povo ao seu governo, visto que ele não era exatamente um descendente de Davi, um rei legítimo que estivesse no trono. E Jesus veio mais tarde a declarar que ali não ficaria pedra sobre pedra, fato que vai acontecer no ano 70, quando o general Tito vai invadir a cidade de Jerusalém. Mas Herodes, ele era também considerado um rei louco, sanguinário. Ele veio a matar a sua mãe, ele veio assassinar os seus parentes, os filhos de Herodes, deles foram assassinados por ele, porque Herodes tinha pavor de que houvesse um golpe e lhe tomassem o trono e lhe tomassem a coroa. Era um homem que não tinha paz, era um homem sanguinário, e ele veio a governar aquela região, ele veio a governar Israel, num período que vai do ano 37 antes de Cristo Jesus até o ano 4, e por 33 anos Herodes vai ter domínio sobre aquela região. No ano 4, estando ele em Jericó, por volta da idade de 77, 78 anos, ele veio a falecer, e ele foi enterrado na Judéia, em um lugar chamado Heródio, recentemente descoberto pela arqueologia, o lugar do seu exato sepultamento. Portanto, Herodes, ele não é uma figura mitológica, Herodes não é uma figura imaginária, ele não é fruto da imaginação do escritor sagrado, não, ele é uma figura histórica, é alguém que viveu, é alguém que de fato esteve caminhando sobre a terra. Eu digo isso porque alguns críticos da Bíblia Sagrada criticavam, por exemplo, dizendo que Davi não existia, Davi era fruto da imaginação dos escritores sagrados, até que recentemente se encontrou uma pedra na qual se fazia referência à casa de Davi, e percebeu-se ali a prova: Davi realmente existiu. A Bíblia não é um livro de fábulas, a Bíblia é a verdade de Deus. Também ali em Cesareia se encontrou uma estela, uma pedra, na qual se menciona Pôncio Pilatos, ou seja, também não é uma figura fruto da imaginação dos escritores sagrados, mas é alguém que de verdade existiu, é alguém que fez parte da história humana e da história dos povos daquela região. Queridos, Jesus Cristo, ele nasceu nessa época. Não podemos exatamente dizer o dia, não podemos exatamente dizer o mês, mas o fato é que há elementos que nos ajudam a tentar encontrar, por exemplo, mais ou menos o ano exato em que ele nasceu. Porque Jesus, apesar da história ser dividida a partir do ano 0, que seria o ano do nascimento, o suposto ano do nascimento de Cristo, a história ela é ali dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Porém, o ano 0, se veio a saber, ele está num momento errado, ele foi colocado com uma defasagem de 6 anos. Quando o monge Dionísio, ele organizou o atual calendário gregoriano, esse erro de 6 anos depois se veio a constatar, de modo que nós estamos atrasados na contagem do tempo, a partir do nascimento de Cristo, do ano mais provável desse nascimento, em cerca de 6 anos. Portanto, 2021 seria agora 2027, e não 2021, se esse acerto no calendário houvesse sido feito lá no passado. Por que eu lhe trago essas informações? Veja só, por que se pensa que há uma defasagem de 6 anos? Veja o que diz a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 2, no versículo 8. Diz a palavra: ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Veja o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus:
haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. Deus estabeleceu nos céus os luminares, de modo que o sistema solar, aonde nós estamos, aonde está o Sol ali no centro ou no ponto focal de todo esse sistema solar, e planetas que o circulam, a Terra em um ano consegue fazer o seu percurso em volta do Sol, cumprindo uma jornada de 365 dias em dias de 24 horas, sem errar o caminho, sem haver uma estrada física para guiar, sem haver um trilho físico para guiar, mas guiada pelas forças da natureza que Deus criou, a força da gravidade, e a Terra vai seguindo o seu caminho que Deus bem estabeleceu, de modo que o sistema solar, ele funciona como um relógio, como uma máquina. É possível se fazer, por exemplo, uma máquina, um maquinário que consiga dizer em que momento e em que lugar cada planeta vai estar amanhã, depois de amanhã. E também, como qualquer relógio que vai para frente, é possível pegar esse relógio e inverter o seu maquinário e fazer o relógio voltar para trás. E é exatamente isso que um astrônomo alemão chamado Johannes Kepler vai fazer. E ele, estudando o sistema solar e curioso pelos eventos que cercaram o nascimento de Jesus, acerca daquela estrela, a estrela que guiou os sábios do Oriente, uma estrela que apareceu no céu apenas naquele período do nascimento de Jesus e depois veio a desaparecer. E Johannes Kepler e os homens de ciência e astronomia sabem que uma estrela não surge e rapidamente desaparece. Não, o Sol está aí desde muitos e muitos séculos, desde antes do planeta Terra ser formado, e o Sol já estava no seu lugar. Então, se sabe que uma estrela, ela não pode ser temporária. Então, chamando a sua atenção para aquele fenômeno do nascimento de Cristo, Johannes Kepler, ele foi investigar o que aconteceu nos céus do planeta Terra, o que aconteceu que chamou a atenção dos sábios do Oriente. E nos seus estudos, Johannes Kepler descobriu que a cada 20 anos, os dois maiores planetas do sistema solar, a saber, Júpiter, considerado o rei dos planetas por ser o maior, e Saturno, considerado a joia do sistema solar, porquanto Saturno tem aqueles belíssimos anéis que o circulam, e de fato é um belíssimo planeta. São os dois maiores planetas, são planetas gasosos, que estão muito distantes, 750 milhões de quilômetros um do outro. Um percorre, faz o seu percurso em volta do Sol em 12 anos, o outro faz o mesmo percurso em 30 anos. O maior, que é, no caso, o planeta Júpiter, ele faz esse percurso em menos tempo, em 12 anos ele circula o Sol. Saturno, que é um pouco menor, faz em 30. Mas veja, o que ocorre no sistema solar a cada 20 anos é que Saturno e Júpiter, em dado momento, um passa na frente do outro, um cruza caminho com o outro, e quando esses dois planetas se cruzam, um grande brilho surge no sistema solar, porquanto os dois planetas refletem a luz do Sol. Veja, se você já ouviu falar na estrela da manhã, a estrela da alva, você sabe que, estudando astronomia, não se trata realmente de uma estrela, mas na verdade se trata do planeta Vênus, que, recebendo a luz do Sol, a reflete de volta para a Terra, e mais baixo do que as demais estrelas, você consegue perceber aquele planeta que ficou conhecido como a estrela da manhã. A nossa Lua, que é também considerada como um planetóide em volta do Sol, de modo que se chama o sistema Terra-Lua, ou Lua-Terra, enfim, Terra-Lua, como um sistema de dois planetas, porque a Lua, apesar de ser pequena, ela tem a forma
de um planeta, forma esférica, quase perfeita, e a lua lá no céu, ao receber a luz do sol, ela como que acende, ela vira como que um refletor, mesmo sendo uma rocha que não pode emitir luz, ela consegue refletir a luz. Ora, se a lua tão pequena, ela consegue lá no céu impactar o planeta inteiro com a luz que recebe do sol. Agora você imagine os dois maiores planetas do sistema solar, quando passam pelo outro, a capacidade ou a quantidade ou a intensidade de luz que eles conseguem produzir no sistema solar. Mas Johannes Kepler descobriu que, apesar desse encontro desses dois planetas acontecerem a cada 20 anos, nem sempre é possível se perceber daqui da Terra. Para que daqui da Terra se perceba a olho nu, que é o caso do que aconteceu nos dias do nascimento do Senhor, para que a olho nu se perceba no céu o brilho da estrela do Natal, da estrela de Belém, é necessário que haja um alinhamento, não só desses dois planetas, de Júpiter e Saturno, mas é preciso que a própria Terra também esteja em alinhamento com eles, e a órbita da Terra esteja próxima do cruzamento. Quando isso acontece, e não é sempre que acontece, é possível da Terra se perceber o brilho da chamada estrela de Belém, como chamou Johannes Kepler. Esse fenômeno ficou conhecido na ciência pela estrela do Natal. De modo que Johannes Kepler, estudando esse fenômeno, ele vai precisamente estabelecer que no ano 6 anos antes do ano 0, o ano que Dionísio estabeleceu como o ano do nascimento de Cristo, baseado em alguns elementos da sua pesquisa histórica, mas que se veio a comprovar havia um erro. Johannes Kepler consegue estabelecer que 6 anos antes do ano 0, esse cruzamento havia ocorrido nos céus, e que da Terra, devido à proximidade, era possível da Terra verdadeiramente se perceber o brilho da estrela de Belém, que era um brilho temporário. Terminada a conjunção dos planetas, o brilho de fato desaparece nos céus. Ano passado, em dezembro do ano passado, aqui no hemisfério sul, foi possível, e toda a mídia divulgou isso, foi possível se visualizar esse fenômeno que nem sempre, volta a dizer, é possível ser percebido a olho nu. E no ano passado foi possível se perceber ali, por exemplo, nos céus de Brasília, a conjunção de Júpiter e Saturno, e foi possível se ver aquilo que os sábios do Oriente também viram no ano do nascimento do Senhor Jesus, o brilho da estrela do Natal, o brilho da estrela de Belém. Então esse é um fenômeno, isso é um fato que aponta que o nascimento de Jesus não foi no ano 0, mas conforme a palavra de Deus, se dará 6 anos antes do ano 0. Então estaríamos aqui em 6 antes de Cristo Jesus, o Senhor. Queridos, no século 17 se registrou essa conjunção planetária em 1623, e no século 13, em 1226, também se registrou a conjunção desses dois planetas vistos a olho nu aqui do planeta Terra. Um outro fato histórico que eu quero trazer para você, para que você entenda que o nascimento de Jesus não é uma fábula, o nascimento de Jesus não é uma história que alguém inventou, não é uma história com História com é história imaginada, é história fruto da ficção. O nascimento de Jesus não é uma história, o nascimento de Jesus é a história, é o nascimento do Senhor, porque um filho nos nasceu, porque um menino se nos deu, e o principado está sobre ele, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Sar Shalom, Príncipe da Paz, porque a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade, a luz do mundo, aquele que veio para trazer luz em meio às trevas, ele verdadeiramente nasceu. Isso é parte real da história da humanidade. Um outro fato
que cerca o nascimento de Jesus, fato histórico, é registrado pelo evangelista Lucas acerca do decreto de Quirino de Cirene, governador da Síria, também decreto que foi estabelecido em 6 anos antes de Cristo nascer, 6 anos antes do ano 0, diz Lucas no capítulo 2, a partir do versículo 1, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto. Portanto, um decreto é um documento histórico para que todo mundo fosse recenseado. E esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino, ele diz a época, quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Veja, Deus se servindo das circunstâncias históricas, Deus se servindo dos decretos reais. A Bíblia diz que o coração do rei é como um rio de águas na mão do Senhor. Ele coloca como quer, Ele é todo poderoso e Ele é soberano. Jesus precisava nascer não em Nazaré, mas em Belém, porquanto 700 anos havia se dito acerca desse nascimento pelo profeta Miqueias: mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, meu povo. Deus, Ele não fala uma palavra para cair por terra. Vai passar o céu, a terra. Confia na palavra de Deus, mas a palavra não vai passar. As promessas que Deus te tem feito, as promessas que Deus me tem feito, não tem como ser impedidas, porque é seu querer e é seu o efetuar. Ele diz na sua palavra: velo, vigio pela minha palavra para cumprir a minha palavra. De modo que, diz o versículo 4, subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, mas não era esse o endereço onde Jesus ia nascer. A cidade de Davi, o endereço correto, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Jamais um homem pegaria a esposa grávida e faria naquelas condições essa viagem, se não fosse para cumprimento de um decreto real, e era o que José estava fazendo, mas também cumpria ele a vontade e o querer de Deus. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Veja, nós estamos no ano 6, antes do ano 0. Agora eu vou fazer com você aqui uma reflexão e um escrutínio na palavra, para nós precisarmos aqui mais ou menos um mês em que ele nasceu. Aproximadamente, com um erro aí de 3 meses, é possível se ter uma ideia do período do ano em que Jesus nasceu. Com base na palavra de Deus, veja a Bíblia, Lucas no capítulo 1, no versículo de número 26, veja o que diz a Bíblia. É o escritor mais detalhista do Novo Testamento escrevendo, aquele que fazia pesquisa, aquele que era um homem de ciência, aquele que escrevia como um advogado, formava uma peça jurídica. Esse era o estilo de Lucas escrever. Ele mostrava os fatos, ele era um homem que se preocupava com os detalhes, de modo que Lucas, quando escreve no capítulo 1, no versículo 26, diz a palavra: então no 6º mês, e aqui está a pista, então no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O que eu entendo é que quando o anjo a chama de agraciada, que honra que teve aquela virgem, aquela moça entre as mulheres, serás chamada bendita, doravante, não é? Todas as gerações, ela quem declara isso, me chamarão bendita, porque ela havia recebido uma honra imensa de ser a serva do Senhor, como ela disse, a escrava. Ela não disse eu vou ser a rainha do céu, mas ela disse eu vou ser a escrava do Senhor.
faça comigo, Senhor, conforme a sua palavra. Ela se coloca ao dispor de Deus, ela entrega o seu corpo, a sua vida ao Senhor. Ela não se preocupa, como pregou o pastor Arnóbio aqui no culto natalino, se a sociedade ia falar mal dela, porque uma moça engravidar sem estar realmente casada era um escândalo, e naqueles dias levava mesmo à morte. Mas ela não se preocupou com nada disso. Ela se colocou diante do Senhor e ela disse: o Senhor, faça comigo segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. A vontade de Deus, diz Romanos, é boa, é agradável e ela é perfeita. De modo que eu entendo que quando o anjo a deixou, eu faço uma conjectura que naquele 6º mês, aquela jovem, aquela virgem, imediatamente ela engravidou. A sombra, como disse o anjo, a sombra do Altíssimo a envolveu, a cobriu, e a semente não do varão, não a semente do homem, não a semente de Adão, não a semente de Noé, mas a semente do Espírito de Deus, porque aquele que haveria de nascer dela, foi dito, será chamado Filho de Deus, e o seu nome é Jesus, Yoshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aquele ser que estava nascendo não era um homem comum, não era um filósofo, não era um iluminado, não. Aquele que estava, aquela semente colocada naquela virgem, era o Deus daquela virgem, era o Criador daquela virgem, aquele que estava se anulando, se esvaziando do seu poder, se esvaziando da sua glória, o infinito tomando o lugar do finito. Só Deus pode fazer isso, e adentrando as entranhas daquela jovem, fecundando um óvulo dela. Que coisa gloriosa! Até hoje a ciência não pode explicar como é que um óvulo, mesmo fecundado de forma natural, vai dando forma exatamente a um ser humano. Como é que esse projeto é feito? Como é que isso acontece? Como é que essa ciência se dá? A ciência ainda não consegue entender a profundidade que há nisso. O salmista Davi diz que de uma maneira tremenda, de uma maneira muito especial, incrível, o Senhor me urdiu, me formou no ventre da minha mãe. Assim o Senhor, Ele toma a forma humana, a forma de carne, e no ventre de uma virgem, de uma mulher notável, de uma mulher que era a verdadeira serva do Senhor, ali está se dando a natividade. Eu entendo que isso aconteceu naquele mesmo mês, no 6º mês. E quando você pega, quando a Bíblia fala ali 6º mês, não havia ainda o nosso calendário. O calendário gregoriano só vai surgir no século V com o monge Dionísio. Eu entendo que se trata exatamente do calendário da época, o calendário daquele lugar, o calendário hebraico, o calendário judaico. E tomando o calendário judaico, o calendário bíblico, a gente percebe que o 6º mês é o mês de Elu. Esse é o mês da visitação do anjo, mês de Elu. O mês de Elu, comparando com o nosso calendário, ele acontece entre agosto e setembro. Entre agosto e setembro, lá no calendário de Israel, ainda hoje, é o mês de Elu. É o mês que antecede o mês chamado de Etanim, ou Tirsi. Esse mês seguinte, é interessante a gente ver isso, porque como não sabemos o dia exato, não é, naqueles 20 e tantos dias que compõem o calendário judaico, o calendário bíblico, não sabemos por quanto o nosso calendário é solar, aquele calendário era lunar, então a quantidade de dias é menor. Não sabemos exatamente em que dia o anjo faz a proclamação e o anúncio do nascimento do Senhor Jesus à Virgem de Nazaré, a Maria. Não sabemos, mas o mês seguinte, veja que interessante, é o mês de Etanim ou Tirsi. E no dia 1º do mês de Tirsi, ocorre uma celebração chamada de Rosh Hashanah, que é quando se prepara as trombetas para o ano novo. E se assim é, eu entendo que aquelas trombetas iriam anunciar um tempo novo. Aquelas trombetas iriam anunciar que algo extraordinário estava acontecendo na terra, que nunca mais a história da humanidade seria a mesma. No dia 10 do mês seguinte se celebra o Yom Kippur, ou Dia do Perdão, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele adentrava com sangue nas mãos, com aspersão de sangue,
com o sacrifício feito por si pela nação. Ele adentrava o Santo dos Santos para ministrar diante do Deus Todo-Poderoso e pedir a Deus que perdoasse os pecados da nação. Oh glória! O dia do perdão verdadeiramente estaria chegando, mas daquele perdão definitivo, não baseado no sangue de touros, não baseado no sangue de animais, de cordeiros, de vítimas inocentes, sim, de uma vítima inocente, mas não de alguém que iria dar a sua vida obrigado, mas de alguém que daria a sua vida voluntariamente. Ele disse: a vida é minha, tenho poder para dar e tenho poder para tomar de volta, ninguém a toma de mim, por isso o Pai me ama, porque eu faço a sua vontade. No mês seguinte, entre 15 e 21, havia a festa do Sucô, ou a festa dos tabernáculos, quando o povo de Deus se lembrava da peregrinação, saindo do Egito e indo para a terra da promessa. Eles habitaram em tendas, e durante uma semana, Jerusalém era tomada pela festa do Sucô, pela festa das cabanas, e as pessoas se recordavam da peregrinação. A igreja, ela é peregrina na terra. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Oxalá o Senhor venha hoje buscar a sua igreja. Ele disse: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos um lugar. E não vai ser uma cabaninha não. E quando eu for, eu vos tiver preparado o lugar, eu voltarei, eu vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A nova Jerusalém, a cidade que é de ouro puro, a cidade que não precisa ser iluminada, não precisa de lamparinas, porque o Senhor mesmo alumia. A cidade que não tem templo, oh aleluia, porque toda a cidade é um lugar de adoração ao Deus Todo-Poderoso, em espírito e em verdade. Meu querido, minha querida, interessante dizer que depois do mês de Elu, a natividade de Jesus, ela não foi uma natividade fora dos padrões humanos. Então você conta 9 meses. Se o anjo anunciou no 6º mês, é questão de continha agora. Se o anjo anunciou no 6º mês, 9 meses depois, nascia Jesus em Belém. 9 meses depois. E você pega aí o calendário bíblico e você vai encontrar 9 meses depois. Você teria, primeira opção de mês, seria o 2º mês do ano. É o mês de Ziv, também chamado de Iara, que se dá entre abril e maio. E o mês de Ziv, sendo o 2º mês, ele é um mês que acontece depois do mês de Nissan, depois do mês de Abib, quando a Páscoa já aconteceu, quando os pães asmos já foram celebrados, quando as primícias já foram oferecidas ao Senhor. Bastante significativo esse 2º mês. Há outra possibilidade, porque volta a lhe dizer, se o anjo anunciou, por exemplo, no final do mês de Elu, lá nos últimos dias, então a gente não tem uma precisão, não podemos dizer categoricamente que esse nascimento se deu exatamente no 2º mês do ano seguinte. Então é possível que pode ter acontecido no começo do 3º mês do ano seguinte, que é o mês de Sivan. O mês de Sivan entre maio e junho no nosso calendário. E se foi, por exemplo, no 3º mês, é interessante, porque no início do 3º mês, entre os dias 5 e 6, era celebrado Pentecostes. E Pentecostes anunciava a descida do Espírito Santo, a promessa que o Senhor havia feito ali em Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Profetizarão. Era uma promessa que estava ali registrada em Joel, 800 anos antes daquele dia em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja nascente do Senhor Jesus. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, ali em João 14, mas eu enviarei o outro, o Alus, aquele que é como eu, aquele que tem a mesma natureza, é outra pessoa, mas é igual a mim, o Consolador, o Espírito da verdade, que vos há de guiar em todas as coisas, que vos fará lembrar
lembrar a minha palavra, a palavra que vos tenho falado. Então, se foi no terceiro mês, é muito significativo, porque acontecia ali, Pentecostes, quando Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Na Bíblia nada é por acaso. Deus não faz nada por acaso, mas Deus, ele age com muita precisão. Olha, alguém estudando o universo disse: Deus fez o universo com formas geométricas incrivelmente perfeitas. O maior gênio do século XX, ao estabelecer a teoria da relatividade, ele consegue perceber a grandeza e a sabedoria de Deus em criar no espaço-tempo as leis da gravitação universal. Há o homem fica impactado quando ele contempla o firmamento, como ficou o salmista, quando ele declara: quando eu olho as estrelas, o firmamento que tu criastes, eu me pergunto quem é o homem, para que dele tu te lembres. Querido, Deus faz tudo perfeito, a sua vontade é perfeita, e o seu agir é perfeito. Deus, ele não só criou todas as coisas, ele não só criou a terra, ele não só colocou o homem na terra, mas ele também controla todas as coisas. Ele não é o Deus que fez, ele não é o relojoeiro que abandonou o relógio, que fez o relógio e o deixou esquecido, funcionando por si mesmo como alguém crê. Ele é aquele que criou todas as coisas, ele é aquele que sustenta todas as coisas, como diz Hebreus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Verdadeiramente Jó estava correto ao declarar: é teu querer e é teu efetuar. João declara que ele fez todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Romanos, ou melhor, em Atos do capítulo 17, o apóstolo Paulo declara: é nele que nós vivemos, é nele que nós existimos. Todas as coisas dependem dele, todas as coisas estão em dependência direta dele. Por isso a Bíblia diz: aquele que vive e respire, louve e adore ao Senhor, porque os seus caminhos são caminhos de perfeição. A sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. A história da natividade não é uma fábula. A história da natividade é uma história que se comprova pela ciência. É uma história que se comprova por documentação histórica. A história da natividade, mais que isso, ela se comprova ainda mais, porque, como disse Napoleão Bonaparte, eu, Napoleão, Carlos Magno e tantos outros que criamos impérios, que criamos reinos, o fizemos pela força, o fizemos pelo uso de exércitos, mas esse Jesus Cristo, ele é diferente. Esse Jesus Cristo nunca empunhou uma espada, esse Jesus Cristo nunca disparou um canhão, nunca liderou um exército para a guerra, para matar e destruir, mas ainda hoje, milhares e milhões em toda a história estão dispostos a segui-lo, estão dispostos a servi-lo. Sabe por quê? Porque o Natal não é uma fábula, a natividade não é uma fábula. Ele veio para buscar, para salvar o que estava perdido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, eu e você, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, examinando ainda a palavra, Mateus no capítulo 2, que é o texto que tomamos como base para essa reflexão, esse exame na palavra de Deus. Mateus 2, versículo 1, 2 e 11 diz: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, e a gente entende que é 6 a.C., eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Meu querido, esses homens que vieram, esses sábios que vieram do Oriente,
que vieram até Jesus. Existem alguns fatos que cercam estes homens, eu quero esclarecer com você aqui hoje. Vamos tirar a verdade em meio à mentira. Vamos estabelecer o que é mentira e o que é fábula. A primeira coisa que a Bíblia declara é que esses homens, diz a palavra, eram homens sábios. Eram homens que vieram do Oriente. Aqui diz no texto de Mateus, e tendo nascido, versículo 1, e tendo nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos. Veja, primeira coisa que eu quero dizer para você, a Bíblia não diz que eram reis. Há uma tradição que diz não eram reis, mas a Bíblia não nega. A Bíblia nega essa informação, ela omite essa informação. Portanto, a informação de que se tratavam de reis, ela não é uma informação biblicamente comprovada. A Bíblia fala em magos. E aí vem uma outra questão, tem magia no Natal? Os bruxos vieram do Oriente adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Pode haver comunhão entre a luz e a treva? Não pode. Então eu quero esclarecer com você a palavra. Quando a Bíblia fala em uns magos que vieram do Oriente, eu quero tomar com você a palavra usada lá no original. A palavra magis, essa é a palavra. Vieram uns magis. E o que significa magis? Magis eram os estudiosos. Magis eram, se fosse nos dias de hoje, eram os acadêmicos. Magis eram os cientistas, eram os estudiosos. E esses magis, eles estudavam os fenômenos naturais. Bem verdade que eles eram acadêmicos primitivos, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, eles não tinham os recursos tecnológicos que nós temos hoje, eles examinavam a natureza e os fenômenos naturais, eram estudiosos, e como estudiosos, eles também estudavam os céus, eles também estudavam as estrelas dos céus, e quando surge a conjunção entre Júpiter e Saturno, aquele brilho que surge no céu chama a atenção deles, e conforme o entendimento limitado que eles tinham, eles entenderam uma coisa, algo de especial está acontecendo na terra, aquilo é um sinal, as estrelas e os luminares estavam nos céus e estão nos céus para sinais dos tempos, e eles entenderam algo de especial está acontecendo na terra, e eles foram em busca desta novidade, eles se deslocaram para o lugar, para onde aquela estrela, aquela conjunção de luz apontava. Certamente eles deviam possuir algum recurso, alguma forma de medição, de exame, para estabelecer o ângulo focal daquela conjunção planetária. Eles entenderam que apontava para a Judéia e se deslocaram para aquela região. Eles não tinham uma precisão como temos hoje de GPS, mas eles tinham a capacidade de entender que uma dada região, um dado país, era o país focal daquela luz, e eles se dirigem para lá. Portanto, não eram bruxos, servos de Satanás, que chegaram para adorar o Senhor. Também não eram reis, e a Bíblia não diz que eram 3. As pessoas falam em 3 reis magos, mas a Bíblia não fala que eram reis, e nem declaram que eram 3, mas uns, não se diz a quantidade, uns sábios, uns homens sábios, uns homens do Oriente, os magos do Oriente. Eles vieram até o Senhor Jesus, até onde o Senhor Jesus estava. Veja o que diz Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 10. Entre ti, veja a palavra, não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro. Apocalipse diz que de fora ficarão também os feiticeiros. Portanto, os servos de Satanás, aqueles que são ocultistas, aqueles que têm pacto com as trevas, jamais iriam adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porquanto não há comunhão entre luz e trevas. A carne humana, por ser caída, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Há 2 reinos, há o reino de Deus,
mas também existem as trevas. E a igreja, ela foi colocada na terra, veja, uma batalha para desfazer as obras do diabo. Nós não lutamos, diz Efésios capítulo 6, contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as forças tenebrosas da maldade que habitam as zonas celestes. A Bíblia diz: resisti ao diabo, resisti ao diabolus, ao inimigo, ao adversário, ao acusador, e ele fugirá de vós. Nos diz a palavra: não dê lugar ao diabo. Ou seja, nós não temos comunhão com as trevas, e as trevas não têm comunhão conosco. Quando algum possesso tinha um encontro inadvertido com Jesus, Jesus imediatamente expelia aqueles demônios e libertava os oprimidos do diabo. A luz brilhou no meio das trevas. Havia um novo dia que se surgia quando veio a natividade, quando nasceu Jesus, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, não eram bruxos que foram até Jesus, mas os sábios, os cientistas da época. Eles foram adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E me chama a atenção que esses homens, tendo apenas uma luz do céu, eles não tinham um evangelho, eles não tinham uma igreja, eles não tinham um pregador pregando, eles não tinham um louvor e palavra para ouvir o evangelho, mas apenas vendo uma estrela no céu, eles entenderam coisas maravilhosas acerca daquela criança. Porquanto eles dizem: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, eles queriam conhecer onde está aquele que é nascido. Eles queriam estar perto, eles queriam ter um encontro com aquele que havia nascido, e eles dizem: ele é rei dos judeus. Eles entenderam pelo brilho da estrela de Belém, da estrela de Natal no céu, que ele era rei dos judeus, rei daquela nação, porque vimos a sua estrela no Oriente, e nós, e mais do que rei, eles entendem que ele é divino, porque um rei não é adorado. Alguém serve a um rei, mas não adora um rei, mas ele diz: viemos adorá-lo. Eles reconhecem que ele não é um rei qualquer, mas que ele também é divino. Eles entendem que o Verbo se fez carne, que Deus estava ali em forma humana, que homens de sabedoria tremenda, e entrando na casa, diz o versículo 11, viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, eles o adoraram. Eles foram aos pés de Jesus, eles foram eles colocaram a face no pó, diante do Deus Todo-Poderoso, e prostrando-se, o adoraram. Eles adoraram Jesus. Os primeiros adoradores de Jesus foram os sábios do Oriente. E, abrindo os seus tesouros, diz a palavra, eles fizeram as primeiras ofertas ao Senhor, lhe oferecendo ouro, incenso e mirra. Eles ofereceram dádivas maravilhosas a Jesus. Primeiro, diz a palavra, que esses homens cumpriam algumas profecias. Esses homens cumpriam uma promessa que Deus havia feito. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo de 8 a 11, veja o que diz a palavra. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Esses pastores, se estavam no campo, veja, não podia ser dezembro, porque dezembro no hemisfério norte tem geada, é muito frio, não dá para apacentar as ovelhas e estar de madrugada do lado de fora. Então não era realmente dezembro. A época de fato aponta para o mês 2 ou 3, como a gente faz a conta a partir do mês de Elu, do 6º mês da anunciação do anjo. Ora, a palavra de Deus ela é concatenada. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes. Aqui é o testemunho dos anjos agora acerca de Jesus. E a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelos que se encheram de grande temor. No versículo 10 diz, o anjo, porém, o anjo significa o mensageiro divino. O anjo, porém, lhes disse, não temais,
porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Diz o versículo 11, é que vos nasceu hoje na cidade de Davi. Isso é o testemunho dos anjos. Ele diz, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os pastores sabiam porque os anjos revelaram que nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora, os sábios do Oriente sabiam, incrível, porque eles ofertaram ao Salvador. Eles vieram e ofertaram mirra, porque a mirra era aquele perfume que era colocado no cadáver quando morria. Eles já estavam apontando Jesus como Salvador, aquele que daria a vida pelo resgate do pecador. Eles ofertam incenso, porque Ele é Cristo o Senhor, Ele é Deus, Ele é ungido de Deus, digno de honra, de glória e de adoração. Eles oferecem incenso ao Senhor, e esses homens oferecem ao Senhor Jesus ouro, declarando que Ele é Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É nascido Cristo, Cristo, o Salvador, o Senhor. Eles ofereceram os seus tesouros, e eu quero perguntar a você, o que é que você tem para oferecer a Jesus? O que é que você tem para ofertar nesse tempo de natividade ao Senhor? Aqueles homens pegaram o que eles tinham de mais precioso, vieram do Oriente, vieram ao encontro do Senhor, tiveram um encontro com o Senhor, e tudo que eles tinham era uma estrela, e eles se encontraram com o Senhor. E nessa manhã, você também pode se encontrar com o Senhor, e entregar a Ele aquilo que você tem de mais precioso, a tua vida. A vida que você tem é presente de Deus, é poemia, somos criaturas que Deus criou. Diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador. Lembra-te, você tem um Criador, Ele te criou, somos criaturas de Deus, e Deus ama as suas criaturas. Jesus, olhando para os discípulos, deu-lhes uma ordem, dizendo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. As pessoas dizem, eu sou filho de Deus, mas a Bíblia nos declara diferente. Ela nos diz que somos criatura de Deus, mas que o Evangelho tem o poder de nos transformar em filhos de Deus. Está ali em João capítulo 1, no versículo 11 e 12, diz a palavra que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, Israel o rejeitou. Os sábios do Oriente o receberam, Herodes o rejeitou, quis matá-lo. Israel depois vai dizer, crucifica-o e vai rejeitá-lo. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas está escrito na palavra de Deus que é a verdade, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Olha, não criatura mais, mas filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E diz a palavra, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, porque o fato de eu nascer não me faz filho de Deus, eu sou criatura. Não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas são nascidos de Deus. Filho de Deus, nasce de Deus. Foi dito a Nicodemos, você precisa nascer de novo, nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus. O que é que você tem de mais precioso? A tua vida. Jesus diz, aquele que tiver a vida por preciosa, vai perder a sua vida. Mas aquele que não tiver a sua vida por preciosa, e me entregar a sua vida, este salvará a sua vida. Ele te convida nessa manhã, vinde a mim todos, os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos, e eu te aliviarei. Eu não prego a você Jesus, o Jesus da história. Eu não prego a você um Jesus dos filmes ou um Jesus das fábulas, não. O Jesus que eu te prego é o Jesus do Evangelho. É aquele cujo nome, Yoshua, significa Deus salva, e Ele quer te salvar. Atos no capítulo 4, declara a Simão Pedro, nenhum nome, nenhum outro nome há dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. Jesus é a porta. E aquele que confessa Jesus como Senhor e como Salvador tem a vida eterna. Verdadeiramente é salvo. Lá na cruz, houve um homem que antes de morrer, voltou-se para Jesus e disse: lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A palavra diz: clama, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Ali em Romanos, aquele homem estava clamando ao Senhor: lembra-te de mim. E o Senhor lhe respondeu: hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque Ele veio para buscar, Ele veio para salvar o que estava perdido. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, a autoridade está sobre ele, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Recebe este conselho, entrega a tua vida ao Senhor. Deus forte, Ele é todo poderoso, Pai da eternidade, Ele tem poder para te dar vida eterna. Sar Shalom, príncipe da paz, Ele quer te dar a paz que você não conhece. Venha Jesus. Mas eu sou pecador. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio para os bons, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. E a maior enfermidade humana se chama pecado. Por isso foi dito: aquele que nascerá, lhe porás o nome de Jesus, Yoshua, porque Ele purificará, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Confessa a Jesus nesta manhã.